Coroamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Glória! Aleluia! Te receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos. Glória, 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 glória. Bom dia, Amanda. Vamos dar início a mais um devocional. Aleluias. Ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, consagramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus! Oh Espírito Santo, nosso amigo, glórias, glórias, glórias ao Senhor. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor possa nesta hora nos apresentar hoje a palavra de uma forma diferente. Espírito Santo, tenha liberdade aqui, fale ao meu coração, traga sobre mim revelação, discernimento. Oh, meu precioso amigo, sem o Senhor eu nada posso fazer, mas eu creio que o Senhor é esse poder do Pai operando em mim. Por isso, em nome de Jesus, manifesta aqui a tua presença, manifesta nas nossas vidas, Senhor, a tua presença. Nos permita te sentir como nunca antes sentimos. Nos permita, Senhor, te adorar como nunca antes adoramos. Oh, alabaragaço, rabarabalabalabalabalabalabalabasi. Ramandorabalabalabasho, rabarabalabalabalabalabasi. Riminiki alabaço, rabarabalabalabasi. Vem, Espírito Santo de Deus, operando em nós, operando através de nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória. Fale, Senhor, fale através de nós. Se manifeste, Senhor, na minha vida. Tenha liberdade em minha vida, tenha liberdade, Senhor. Fique à vontade, meu Jesus. Fique à vontade, meu amigo, Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Vamos então, hoje, ler, meditar, estudar no Evangelho
de Lucas, capítulo 4. Vamos hoje, Lucas, capítulo 4. Glória. Ai, eu amo essa música. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Não fui chamada para isso. Bora ler, bora meditar na palavra de Deus. Para isso o Senhor me vocacionou. Glória. Vamos lá. Tentação de Jesus. Hoje é Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos ao seu respeito, para guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Glória a Deus. Cristo, quando se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e entende que a sua missão é vir como homem, e ali no início da sua caminhada, nós vimos que após o seu batismo, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vamos ver que a maior tentação aqui, e da mesma forma, é como o diabo ele vem tentando-nos
É da mesma forma que ele vem nos colocando diariamente também à prova em determinadas circunstâncias. Como? Testando ou provando a nossa filiação. Então aqui nós vamos ver que ele começa assim, olha, se és o filho de Deus. Se és o filho de Deus. O diabo sabia? Claro que sabia. Jesus sabia? Óbvio que sabia. Mas a tentação começa em fazer você duvidar, a repensar. Por isso que eu gosto tanto de falar o quanto que é importante e necessário, não só importante, mas necessário, você ter uma identidade construída, mas você ter as suas emoções saradas, para que você não caia nessas tentações. Porque uma coisa eu posso garantir, com certeza, você já teve pensamentos semelhantes a esse. Diante de uma situação difícil, diante de dias difíceis, com certeza, você já recebeu algum dardo inflamado do maligno, trazendo à sua mente a mesma pergunta. Será que você é uma filha de Deus? Será que Deus te ama mesmo assim? Será que realmente Ele te ama da forma como você acredita que Ele te ama? Você acha que de verdade Ele se importa com você? Gente, e nós estamos falando do Filho de Deus. Foi tentado na sua identidade. Ele foi tentado na sua identidade. Tanto no início da sua caminhada ali, do seu ministério, caminhada não, né? Do seu ministério, quanto no final do seu ministério. Vocês lembram que quando Jesus está na cruz, os sumos sacerdotes e as pessoas que estavam ali vendo ele crucificado, o que falavam para ele? Uai, tu não és o Filho de Deus? Se verdadeiramente és o Filho de Deus, desça-te daí e nós creremos em você. Nós vamos ver que o diabo, durante toda a nossa caminhada, ele vai pôr à prova a nossa identidade. Ele vai pôr à prova aquilo a quem realmente cremos. E é assim aonde ele começa a nos tentar. Como? Trazendo pensamentos na nossa mente, fazendo-nos duvidar acerca do que já ouvimos do Senhor, da nossa paternidade. Será? Será que Deus te ouve? Porque olha aí, ó, sua vida só está piorando. Será que realmente está valendo a pena você viver para Cristo? Olha aí, olha para a sua vida. Será? Será que de você ele está recebendo essa oração? Você? Você é uma pecadora. Você não é digna. Você não é digna do reino dos céus. Você não é digna de ser ouvida por Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque a maneira como ele trabalha, como Satanás trabalha, ela é sorrateiramente disfarçada de espiritualidade. Porque uma coisa é fato, e eu creio que com certeza você já ouviu e você sabe disso, ele é conhecedor das Escrituras. Ele é conhecedor das Escrituras. E nós vamos ver ele usando ela contra Jesus. Como assim, Carol? Contra Jesus.
Porque ele vem distorcendo o objetivo da palavra. Ele vem distorcendo ela. Ele acrescentou uma vírgula sequer. Ele tirou alguma vírgula. Ele mudou a palavra. Ele descreveu exatamente como ela está escrita. Mas o que é que o diabo vem mudando aqui, pelo qual Jesus não pôde obedecer essas escrituras nesses contextos aqui? Porque esse é o diferencial. A palavra de Deus, quando você for sentar para ler a palavra de Deus, se você estiver lendo ela com o diabo, você vai usar ela ao seu favor. Como assim, Carol? É isso aqui, ó. Você vai ver Davi orando para Deus matar os seus adversários. E aí o que você vai fazer? Se você está lendo a Bíblia junto com o diabo, o que você vai fazer? Você vai se achar no direito de também orar para Deus matar os seus adversários, para Deus confundir os seus inimigos. Mas se você estiver lendo a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, na grande maioria das vezes, você vai se ver no lugar desses inimigos. Você vai se ver no lugar desses. Você vai ser confrontado pela palavra. Você vai ser moldado por ela. Você vai olhar para Davi e para Saul, e por algumas vezes você vai se ver como Saul. Deus, me perdoe porque eu persegui aquela pessoa, porque eu duvidei da unção que o Senhor tinha sobre aquela pessoa. Senhor, me perdoe porque eu estou sendo negligente com alguma coisa, porque não sempre, mas na grande maioria das vezes, se essa palavra não confrontar você, se essa palavra aqui não revelar os seus pecados, mas se ela só vem revelando o pecado alheio, sabe? O erro do outro, aonde as outras pessoas estão errando, aonde o outro tá falhando com você, se essa palavra só tá levando você para enxergar isso, me desculpe, mas eu preciso ser sincera com você. Você não tá lendo ela com o Espírito Santo, porque ele vem para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque é isso que o diabo vem fazer. Ele vem distorcer o objetivo da palavra. E essa palavra, ela vem primeiro me matar. Ela vem primeiro me ensinar essa mortificação, a mortificar a minha carne, a me sujeitar ao senhorio de Cristo. E depois, só depois, ele vem me fazer entender que há esse galardão, há um galardão. Ainda aqui nessa terra, há um galardão. Há um galardão de servir ao Senhor, de cumprir os princípios. Há um galardão para tudo isso. Mas a nossa intenção no servir a Cristo não pode estar em segundas intenções. Se a sua intenção em servir a Cristo é ganhar alguma coisa em troca, me desculpe, mas esse é um evangelho que quem está anunciando para você é o diabo.
se você devolve o dízimo porque você tem a intenção de no mês que vem ganhar de novo, me desculpe, é um evangelho diabólico. Se você entrega uma oferta não porque você entendeu a responsabilidade que você tem, não porque você entendeu que melhor é o dar do que receber, mas se você tá entregando uma oferta porque te falaram que se você lançar ali uma semente, você vai colher 100. Se a sua intenção em ofertar é trazer sobre você riquezas, me desculpe, é um evangelho diabólico. Que tomemos cuidado com os evangelhos que estamos vivendo. Porque tá aqui, ó, o diabo conhece e vai testar você na sua identidade, tá? Na sua identidade, para que você use a palavra de Deus ao seu favor, mudando todo o contexto que ela está inserida. Mas que estamos aí no propósito, hoje no nosso 10º dia de 40, e a intenção é justamente confiar, depender mais e ter experiências com esse Espírito Santo, com a pessoa de Deus revelada no Espírito Santo. É Deus, não é? A Trindade é uma só, é 3 em 1. Eles são um só, Ele é Deus. Ele é Deus, revelado, manifesto pelo seu Espírito. Então, é desenvolver cada vez mais essa convivência, chamá-lo. É vocês entenderem o seguinte, como lemos o livro, estamos lendo, o livro Bom Dia Espírito Santo, e ontem, na leitura de ontem, nós lemos o autor quando ele fala que o Espírito Santo, ele nunca vai entrar no seu quarto se você não o convidar. E que a nossa mente esteja, mais atenta a isso. A isso o que, Carol? A convidá-lo, a desejá-lo mais, a querer tê-lo mais perto. Vamos, Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou o lugar aonde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Percebam que por mais uma vez o maior desafio de Jesus
é conseguir acreditar além daquilo que faziam ele duvidar. Por mais uma vez, as pessoas vindo fazê-lo questionar acerca da sua filiação, tá? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Por mais uma vez, nós estamos vendo as pessoas não conseguiam acreditar que ele, aqui, principalmente aqui na Galileia, aonde ele fora criado, então as pessoas não conseguiam olhar para ele e vê-lo como o Filho do Homem. Não conseguiam olhar para ele e vê-lo como o Cristo. Porque o Cristo sempre existiu. Cristo, né? O Deus Filho, Cristo, sempre existiu. E eles não acreditaram no Cristo. Eles eles acreditavam em Jesus. E são manifestações diferentes. Jesus é este, filho de Maria, filho de José, filho do carpinteiro. Mas, quando traziam sobre ele essa identidade de Cristo, estava trazendo a identidade da filiação do Pai. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe. Então, estavam trazendo sobre ele a filiação de Cristo. E era isso que eles não queriam aceitar. Então perceba que as pessoas, elas estavam assim: olha, nós te recebemos aqui como Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro. Mas Cristo você não é. O nosso Salvador, você não é. E é nisso que nós precisamos tomar cuidado durante a nossa caminhada. As pessoas podem querer limitar você e dizer para você assim: olha, nós te aceitamos aqui, mas fica caladinha. Não profetiza, não. Nós te aceitamos, você é bem-vinda aqui, mas deixa eu te falar. Não é o seu lugar ali. Você não foi chamada para isso. Fica aqui, mas fica assim, ó. Fica aqui quietinha. Não queira ir além do que você foi chamado. Então, as pessoas sempre, durante todo o ministério de Jesus, ele sempre foi provado acerca da sua identidade. Ele sempre foi testado acerca da sua identidade. Gente, pense comigo. Se o Filho do Homem, se o diabo provou, testou o Filho do Homem na sua identidade, você acha que nós
vamos conseguir escapar desta tentação? É óbvio que não, gente. Durante toda a nossa caminhada, esse é o ponto. Esse é o ponto. Só que Jesus, ele não tentou convencê-los. Percebam isso. Jesus não tentou convencer ali aqueles que moravam na Galileia acerca que ele era o Filho de Deus. Ele simplesmente se retirava. E falando que é algo acerca até um mal, vamos pensar assim, né? Um mal da sociedade, do ser humano em si. Quando ele cita Elias, ele fala, olha, havia muitas viúvas em Jerusalém. Muitas viúvas, quando ele vem trazendo esses versículos aqui, e ele vai citar Elias, e aí ele vai citar sobre as viúvas, e ele vai falar, olha, havia ali em Israel muitas viúvas. Só que por que Elias não vai a viúvas em Israel que estavam com fome? Que estavam talvez ali também no seu último bocado de farinha. Usando ali a sua última xícara de farinha. Por que Elias não vai a nenhuma viúva de Israel? Ele vai à casa de uma viúva em Sarepta. Porque também não iriam crer que Elias, aquele que elas viu crescer, que ele poderia exercer algum milagre. Por isso, tomem cuidado com aqueles que viram você crescer. Nem todo mundo vai acreditar em você, gente. Entenda isso. Nem todo mundo vai acreditar em você. Nem todo mundo vai investir em você. Nem todo mundo vai facilitar as coisas para você. E eu tô falando na igreja. Poxa, mas nós estamos falando da igreja. Não é um lugar, cara, onde as pessoas deviam nos amar, nos encorajar, nos empurrar para o centro da vontade de Deus. Na igreja não é um lugar onde as pessoas deviam nos preparar para esse evangelho? Deveria. Mas nós estamos vendo que muito antes, né? Nem só no tempo de Jesus, muito antes. Nem todos os seus acreditavam nele. Nem todos de Israel acreditavam em Elias. Em Elias. Nem todos, tá bom? Em Israel acreditavam em Eliseu. Nem todos. Como a Bíblia falando aqui, olha. Você acha que em Israel não tinha muitos leprosos? É óbvio que tinham. Mas por que nenhum deles foi a Eliseu? Por que teve que ir um sírio? Um sírio foi curado da sua lepra. Por que não vemos Eliseu curando leprosos em Israel? Não é porque não havia sobre Eliseu poder para isso. Mas é porque a fé deles é que não existia. Que Eliseu poderia curar leprosos. Um sírio, um comandante sírio, acreditou e viu. Quem somos nós nessa fila do pão aqui, né? Não vão. E tá tudo bem quando não acreditarem em nós. Uma coisa nós devemos entender. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já falou ao nosso respeito. Tudo bem quando as pessoas não acreditarem em nós. Eu é que não posso duvidar
de quem eu sou. Eu é que não posso me esquecer de quem eu sou aos olhos do meu Pai. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando não acreditarem em mim. Eu é que não posso duvidar de mim mesma. Você é que não pode duvidar de si mesma. Tá? Jesus expulsa um espírito imundo. Versículo 31, Lucas 4. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um espírito, de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Ai, ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para construir em você essa identidade. E nós sabemos que a mesma autoridade que havia sobre Jesus, a mesma autoridade está sobre nós, nos foi dada. Aquele que crê nele, em Jesus, recebe dele toda a autoridade. O mesmo Espírito, sabe isso que está aqui, ó, quando ele leu lá na sinagoga a frase aqui de Isaías, sabe, esse mesmo aqui, ó, esses mesmos versículos que tá aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe qual é? Aqui, ó, quando Isaías escreve isso, né? Isaías, no capítulo 58, no verso 6, Isaías 61, no verso 1 e 2, esse mesmo Espírito que Isaías anunciou que estaria sobre o Filho de Deus, o mesmo está sobre nós. O mesmo. E não está menos ou mais. O mesmo está sobre nós. E é Ele, é o Espírito Santo de Deus. É Deus em Espírito, habitando em nós, que nos ensina todas as coisas. E é a Ele agora quem nós devemos seguir. E é a esse Espírito Santo a quem nós devemos seguir as instruções do Espírito Santo.
Por isso, nesse propósito, é para você desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, para você conseguir ouvir a voz dele, para você conseguir se relacionar com ele. Para quê? Para você segui-lo. Para você seguir as instruções que agora ele nos dá. É extremamente importante. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque por isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Aqui está uma outra tentação que Jesus sofria em determinadas situações. Então, em alguns momentos, nós vamos ver Jesus também sendo tentado a não cumprir com o seu propósito. E uma das formas que as pessoas tentavam fazer com que ele não cumprisse, como bajulação. Então, as pessoas desejavam que ele ficasse ali com elas. As pessoas pediam a ele: fique aqui conosco. Nós queremos o Senhor aqui, fique aqui conosco. E ainda que a intenção, ainda que possa ter verdade no coração deles e a intenção deles eram boas, ainda assim, Jesus não podia ser vencido pela bajulação. Jesus tinha um propósito. Jesus tinha uma missão a cumprir. E ele sabia disso e ele falou: eu não posso agradar vocês. Eu preciso agradar o meu Pai. Eu não posso fazer tudo aquilo que vocês querem que eu faça. Ainda que vocês estejam me elogiando, ainda que vocês estejam reconhecendo Cristo em mim, eu não posso deixar de obedecer ao Pai para obedecer vocês. Eu não posso deixar de agradar ao meu Pai para agradar vocês. Percebam que durante a nossa caminhada, nós também estaremos sujeitas a esse tipo de tentação. Qual, Carol? A bajulações, a elogios, que podem nos tirar do nosso propósito, que podem nos tirar do nosso propósito. Podemos receber propostas, como diz Provérbios, há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu fim o levará à morte. Jesus poderia pensar: poxa, eu vou ficar. Nesse lugar eu sou aceito. Nesse lugar as pessoas reconhecem em mim o Cristo. Nesse lugar as pessoas acreditam em mim e querem a minha presença.
mas eu preciso me lembrar o que é que o Pai quer para mim, e a Ele eu devo obedecer. Cuidado, nós precisamos ter cuidado com essas bajulações. Percebam que eu não posso ficar aonde as pessoas estão me bajulando só por causa disso, só porque eu sou aceito. Ah, não, eu vou ficar aqui porque aqui eu sou aceito. Da mesma forma que eu não posso fugir só porque ali eu não sou aceito. Carol, e aí então? Como saber onde é o meu lugar? Como saber o que é que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir? E agora? Então, como fazer? Estar sensível à voz do Espírito Santo. Estar sensível à direção que o Espírito Santo lhe der. Não deixe a crítica nem a bajulação te parar na sua vocação, no seu propósito. Não deixe com que as bajulações, os elogios te façam perder do seu propósito, da sua caminhada. Cuidado com muito elogio. Eu me discipulo quanto a esses elogios. Todas as vezes em que, após uma ministração, após alguma coisa em que eu vou fazer, e aí as pessoas vêm me elogiar, nossa, que palavra abençoada, nossa, ai, que unção, nossa, qualquer coisa nesse sentido, eu me policio a dizer, glória a Deus, ô mulher, sou eu não. Tudo que você vê de bom em mim é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu. Se tirar de mim o Espírito Santo, eu nada posso oferecer. Que nós venhamos a tomar cuidado. A bajulação, quanto à crítica, ela não pode ser o nosso combustível. Se a bajulação ela for seu combustível, a crítica ela vai te parar. Da mesma forma, se a crítica for o seu combustível, quando você encontrar uma bajulação, você vai se acomodar. Que o seu combustível seja obedecer ao Pai e aquilo que Ele tem para você. Amém? Obrigada por hoje. Amanhã, então, vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Ontem mesmo eu já coloquei algumas das nossas lives no canal do Instagram, no canal do YouTube. E eu queria muito que você fosse lá no YouTube, que você que já é inscrito no canal, curtisse os vídeos e que você encaminhasse. Pega um dos devocionais que tá lá, encaminha para o seu grupo de igreja, me ajude a alcançar mais vidas, me ajude, tá? E que você que está assistindo e que está aqui, né, já no YouTube, assistindo no YouTube simultaneamente, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir, a enviar e a convidar outras pessoas para participar dos nossos devocionais, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira aí para todo mundo, tá bom? Beijo, gente!